within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your your when I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord. I walk so beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite possa ser adorado, exaltado e glorificado. Mesmo que nós não estejamos aqui juntos, mas que cada lar nessa noite possa sentir a presença do Senhor. Realmente é um grande desafio para nós quando a gente chega aqui e a gente não vê os irmãos, mas é um tempo que o Senhor reservou para nós para estarmos adorando o Senhor, cada um em suas casas. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, que você possa sentir a presença do Senhor aí aonde você estiver. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos fortalecido num momento tão desafiador, Pai, que nós estamos vivendo, Pai, sem a comunhão dos irmãos, ó Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que em cada lar, Senhor Deus, o Senhor possa estar fazendo morada, Senhor, que cada um, Senhor Deus, possa te adorar, te glorificar, ó Deus, te exaltar, Pai, porque o Senhor é digno de receber toda adoração. Abençoe teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os irmãos que estarão ministrando louvor, Senhor. Em nome de Jesus, esteja a usá-los, ó Deus. Abençoe também, Senhor, a minha vida, ó Pai, quando ministrarei a palavra do Senhor. Pai, esteja conosco, Pai. Senhor Deus, que em espírito e em verdade nós possamos te adorar, te exaltar e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o Ministério Life. Amém. Boa noite, amada igreja. Você que está na sua casa, chame ao Senhor neste momento. Chame para que Ele possa habitar no meio da sua família, no meio dos irmãos. Entregue tudo aquilo que você tem ao Senhor neste momento, a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua vida. Entregue ao Senhor neste momento. Adore ao Senhor conosco. Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma. Eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei ao Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Tudo entregarei ao Senhor neste momento. Cante. Tudo entregarei a ti, ó Deus. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo deixaremos para trás, Senhor. Só queremos a tua presença, ó Deus, conosco. Não queremos nada em troca, ó Deus, ouro, prata, não queremos, Senhor. Queremos a tua presença, queremos o teu poder e a tua glória conosco, ó Deus. A tua morte, ó Deus, Jesus Cristo, não foi em vão na cruz. Diante daquela cruz, podemos ver que um dia ele morreu, mas nós ressuscitamos com ele todos os dias, quando o aceitamos em nosso coração. Cante nessa hora ao Senhor. Ó Deus, me sonda, só o Senhor te conhece. Fale com o Senhor neste momento. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo o Senhor está contigo. Em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus, tu és meu guia, o meu protetor. Tu és meu guia, meu protetor. Só a mão de Jesus nos firma. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo
tudo se acabar. E quando tudo se acabar, eu estarei, você estará, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Diga ao Senhor neste momento: prostro-me diante da cruz. Fale com Ele neste momento. Nunca houve amor assim. Só Ele te ama. E Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer te restaurar, porque Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Creia nisso. Prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus, te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é lindo. O Senhor é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, ó Deus. Tua voz me chama. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ó Deus, tua graça nos cobre, Senhor. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, tu és fiel, nunca vais falhar. Que ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Peço ao Senhor para te guiar nesses momentos tão difíceis que passamos. Peço ao Senhor, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por
por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua... Guia-me, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso exaltar o nome do Senhor. Nesse período de um mês, o nosso pastor, ele está em repouso médico, mas ele tem uma mensagem para você. Nesse período, a diretoria estatutária assumiu os cultos, mas todo culto tem uma mensagem do nosso pastor, e você vai conferir agora. Aqui estamos mais uma vez para uma pequena reflexão baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42. Fala sobre duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chegou naquela casa, Marta foi cuidar dos seus afazeres, quem sabe fazer um lanche para Jesus, e Maria, ela quedou-se aos pés de Jesus. Mais adiante, Marta chega, repreende a sua irmã Maria e também reclama com Jesus, dizendo: Mestre, permito que Maria venha me ajudar, porque eu vou fazer todas as atividades aqui sozinho. Jesus então repreende a Marta, dizendo: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E aqui nós temos uma grande lição sobre a escolha. Você sabe que a vida é cheia de escolha. Não tem como o ser humano nascer, viver, sem fazer uma escolha. Às vezes escolhas boas, escolhas ruins, escolhas mais ou menos, mas sempre estamos escolhendo. Você agora escolheu parar para me ouvir, e quero te agradecer até por isso. Mas não basta fazermos escolhas, precisamos fazer escolhas certas, escolhas corretas. Mas além de sabermos fazer escolha, não basta uma boa escolha. Jesus não falou para Marta que Maria tinha feito uma boa escolha. Eu acredito que nas entrelinhas ele estava dizendo para Marta: Marta, você fez uma boa escolha. Trabalhar, cuidar da casa, estudar, as atividades que nós temos no nosso dia a dia. Isso tem sido uma boa escolha. Pessoa de caráter, pessoa trabalhadora, pessoa de capricho. Mas o Senhor está preocupado não é que façamos apenas uma boa escolha, mas que façamos a melhor escolha.
E Jesus falou para Marta: Maria não escolheu apenas, não fez apenas uma boa escolha, mas ela fez a melhor escolha. E agora eu pergunto, como tem sido a sua vida? Você está fazendo boa escolha ou você está tendo a sabedoria divina e fazendo a melhor escolha? Prossiga fazendo coisas boas, mas nunca se esqueça das melhores. Um forte abraço, até a próxima reflexão, que Deus te abençoe. Amém, glórias a Deus. Neste momento nós estaremos lendo o texto em 1 Crônicas 29:9. Esse momento seria um momento de dízimos e ofertas. E a palavra de Deus diz assim: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois ofertaram ao Senhor com integridade de coração, e o rei Davi também se alegrou. A palavra do Senhor, ela nos orienta a investir na obra do Senhor de uma maneira voluntária e também neste momento de pandemia com generosidade, porque a obra do Senhor, ela permanece. Mesmo nesse momento de pandemia, os missionários são sustentados, tem centenas de famílias também sendo ajudadas pela igreja. Então, que Deus possa estar te usando também neste momento. Aí no vídeo tem o número da conta, você pode fazer a transferência, ou se não, pode vir aqui na igreja também. Deixa o Senhor te usar com os teus bens. Vamos louvar o Senhor? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Impossível Deus vai fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe Teu povo, Pai, abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, abençoe todos os irmãos. Nós não sabemos, ó Deus, exatamente como se encontra cada um, mas em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor venha estar curando em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, preocupados com desemprego ou já estão desempregados, Senhor, esteja abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja acalmando, abrindo, ó Deus, porta de emprego, Pai. Abençoe também, Senhor Jesus, aqueles, ó Deus, que nesse momento, Pai, estão desesperados, Senhor Deus, por alguma coisa, Senhor Deus, alguma coisa incomodando, ó Deus, abençoe. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão na linha de frente, Pai, na saúde, também esteja abençoando, Pai, esteja abençoando todos os profissionais da saúde, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça Teu povo, Pai. Abençoe, Senhor Deus, toda a Tua igreja, Pai. É o que nós pedimos a Ti
te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Pedimos a Ti agora que esteja nos usando para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nesse momento nós estaremos passando para a mensagem. A mensagem de hoje, ela tem como tema marcas de um encontro com Deus. Nós estaremos meditando no encontro em que Moisés tem com Deus, e a gente vai tirar algumas lições desse encontro. O texto base se encontra em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Nós estaremos lendo nesse momento. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Ainda leremos o capítulo 4, verso 20. Diz assim: tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, a me usar para transmitir, Senhor, a meus irmãos, a mensagem do Senhor, ó Deus. Eu não conheço o coração de cada um, mas Tu sabes, ó Deus, o que cada um passa. E, Senhor, o Senhor tem uma mensagem. O que eu peço, Senhor, é que o Senhor apenas me use, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem que fala do povo saindo do Egito é uma passagem muito famosa. A gente vê muito em filmes, já passou em novelas, né, que mostra a retirada do povo de Deus da terra do Egito, da aflição do Egito. E aqui nós vemos o início dessa trajetória, né, Deus recrutando Moisés para poder, através daquele servo, fazer a obra dele. E é muito interessante, antes da gente entrar nas lições, na mensagem, a gente saber como que encontrava aquele povo. O livro de Gênesis, ele termina com o povo entrando no Egito. Já o de Êxodo vai mostrar o povo saindo do Egito. E o livro de Êxodo também vai mostrar a forma como Deus tirou, vai mostrar também os mandamentos do Senhor
e também vai mostrar como Deus queria que aquele povo o adorasse. O Senhor vai falar para o povo dele, dizendo como que deveria ser o tabernáculo, os utensílios do templo, as roupas dos sacerdotes. O Senhor vai se revelar para o seu povo. Mas é muito interessante e importante que foram 400 anos, cerca de 400 anos, que Israel permaneceu no Egito. Eles entraram através de José e permaneceram ali durante 400 anos. E logo no início, no capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que entrou uma nova dinastia no Egito. E fala que esse rei, esse faraó, ele não conhecia o Senhor. E o que começa a acontecer? Como ele não conhecia Deus, como ele não conhecia José, consequentemente, ele não conhecia Deus, ele começou a olhar para os israelitas e começou a ver que aquele povo era um povo muito próspero, era um povo que estava crescendo muito. E a partir daquele momento, ele começa a planejar, né, algumas estratégias para eliminar aquele povo. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele vai fazer é oprimir o povo de Deus com trabalhos forçados. E começou a oprimir mesmo. Mas no verso 12, a gente vê que mesmo eles oprimindo o povo de Deus continuava crescendo. E aí, e é uma coisa muito interessante, porque o povo de Deus, mesmo diante do sofrimento, Deus ele age de uma tal forma que o povo de Deus consegue reverter algumas coisas, né? Assim aconteceu com o povo de Israel no Egito, assim aconteceu também com a igreja quando começou a ser perseguida em Roma. Ao invés da igreja reduzir de número, ela só aumentava, porque Deus, ele está com o teu povo. E sendo assim, esse plano falhou e ele começa a colocar serviço mais pesado na vida dos israelitas. E o que aconteceu? O povo continuou avançando, mas aí a próxima estratégia dele foi eliminar os meninos do povo. Todos os recém-nascidos deveriam morrer. Ele contratou algumas parteiras e estas, temente a Deus, temendo muito mais a Deus do que a Faraó, elas não fizeram o que o Faraó desejava. Porém, diante disso, Faraó lança um decreto em que todos os meninos deveriam morrer. Todos os meninos recém-nascidos deveriam morrer. E a gente fica imaginando como que era aquele período para as gestantes, para as famílias israelitas. Porque se fosse menina, viveria. Mas se fosse menino, deveria ser morto. E o povo começou a sofrer demais com essas investidas de Faraó. O contexto em que a passagem que nós lemos é um contexto de muito sofrimento. E nesse contexto nasce Moisés. Moisés foi escondido durante 3 meses. E depois, como a família não podia escondê-lo mais, eles pegaram e colocaram Moisés numa cesta e jogaram no rio. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, mas a Bíblia diz que ele foi criado pela própria mãe, né? E Moisés se torna grande. E interessante que mesmo ele nascendo num palácio, ele não se conformava com a opressão do seu povo. Um certo dia, ele vê um egípcio afligindo um dos israelitas, e ali com aquele sentimento de sofrimento, ele vai, mata aquele egípcio. Então ele foge para a terra de Midian, e nesse momento, Deus começa a falar com ele. É interessante que o faraó que pediu a morte, que desejava a morte de Moisés,
ele morre, mas a Bíblia diz que o povo de Deus continuava sofrendo. Olha só o que diz em Êxodo 2, versículo 23. A Bíblia diz assim: depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuaram gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu até a Deus. Vejamos, o contexto em que Deus aparece ao seu povo é um contexto de sofrimento. Sofrimento por trabalho, sofrimento por perseguição. E aqui, irmãos, nós vamos começar a meditar acerca das ações de Deus, das reações de Moisés diante desse sofrimento. A Bíblia diz que Deus aparece a Moisés já na terra de Midian. Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e ali ele tem um encontro com Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que Deus ele se importa com os oprimidos. É uma coisa muito interessante, meus irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui na minha versão. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 3, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. A primeira lição que a gente vê nesse texto é que Deus ele não é indiferente ao sofrimento do seu povo. É incrível. Deus, com toda a sua glória, né, ele se importa com a vida de cada um. E aqui a gente percebe que a condição de sofrimento, ela era muito grande, mas Deus não foi indiferente ao sofrimento do seu povo. Deus se importa com você. Eu não sei, nessa noite, como está seu coração, se você está preocupado, mas uma coisa, a própria palavra de Deus, ela fala conosco. Deus se importa com você. Deus ouve o sofrimento, Deus ouve o clamor. E o interessante também é que aqui nós estamos tratando de um texto do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a tônica continua, porque Jesus, ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que a gente percebe lendo essas duas passagens é que Deus, durante toda a história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele continua se preocupando conosco. Ele continua interagindo conosco. E ele não é indiferente ao sofrimento. Deus não é indiferente ao teu choro. Deus não é indiferente às suas preocupações, às suas ansiedades. Deus, ele se importa com a sua vida. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é isso. Deus, ele se importa com você. Nós estamos vivendo num cenário muito crítico da nossa existência, né? Quantos sofrimentos nós temos visto, mas uma coisa a gente percebe: Deus, ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. O segundo ponto que nós podemos verificar aqui nesse texto é que o encontro com Deus revela os nossos pecados e a santidade de Deus. Olha só que coisa interessante, diz a palavra do Senhor. Moisés disse assim: então vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Sabe o que acontece conosco? Quando nós nos encontramos com Deus, ele revela a sua santidade e revela para nós a nossa miséria.
todo encontro com Deus é marcado por esse sentimento. A gente, quando chega perto de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver as nossas misérias, a gente começa a ver os nossos pecados. E a partir desse encontro, nós começamos a andar com Ele e nos tornar cada dia mais santo, porque quanto mais perto de Deus, a gente começa a se conhecer mais e ver que somos pecadores e que precisamos da graça do Senhor e que precisamos cada dia mais nos relacionar com Ele e nos tornar cada dia mais santo. O encontro com Deus revela a santidade de Deus e também revela os nossos pecados. A gente pode fazer um paralelo também quando o profeta Isaías, ele teve um encontro com Deus. Isaías capítulo 6 vai falar que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto sublime trono. E uma das coisas que ele fala quando ele vê a glória do Senhor, quando ele vê o templo, tem aquela imagem, aquela revelação, ele fala assim: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Diz a palavra do Senhor. Isso mostra, meus irmãos, como o encontro com Deus, ele vai revelando quem nós somos. E o que a gente precisa fazer? A gente já sente, aí, está o texto ali, ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O encontro com Deus é marcado, nos revela que nós somos pecadores. Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem pecador. E ali Moisés, ele tem aquele encontro com Deus, ele tem aquela reflexão, e a partir daquele momento ele vê as suas misérias, os seus pecados. A mesma coisa acontece com Isaías. Ele vê as suas misérias, ele vê os seus pecados. Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto é que o encontro com Deus resulta em atender o chamado de Deus. Capítulo 3, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Meus irmãos, todo encontro com Deus, ele resulta em um chamado. Deus, ele se revela a nós para ele agir através da nossa vida. Todos nós que já aceitamos o Senhor como Salvador, nós temos um chamado, nós temos uma missão aqui nessa terra. E aqui a gente vê que Moisés, ele não estava no sofrimento. Ele já estava fora do Egito, ele já estava ali na terra de Midian, mas o Senhor tem um chamado para ele. O Senhor diz para ele, Moisés, vá para o Egito, vá libertar o meu povo. Meus irmãos, Moisés, ele estava fora do sofrimento e ele teve um encontro com Deus. A partir de agora, ele tem uma missão. Ele tem a missão de ser usado pelo Senhor para libertar aquele povo do Egito. E para nós, meus irmãos, talvez você esteja falando assim, meu Deus, eu não vou libertar ninguém do Egito. Mas, meus irmãos, quantas pessoas estão ao teu lado e estão sofrendo? Sofrimentos que talvez você não esteja passando. E a gente aprende aqui uma coisa muito interessante. A gente aprende aqui que Deus quer nos usar. Moisés estava fora do sofrimento. Ele teve um encontro com Deus. Agora era o momento de ser usado pelo Senhor. O que isso significa para nós? Nós já fomos libertos do pecado.
E o que acontece? Tem um monte de gente que ainda está preso no pecado. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Nós temos a missão de ser usado por Deus para a libertação dessas pessoas do pecado. Talvez você esteja passando por essa pandemia e a sua vida está bem tranquila, nada afetou a sua vida. Deus quer te usar para aquelas pessoas que estão sofrendo. Talvez você esteja nessa noite, louvado seja o nome de Deus, com a sua casa toda com alimento, bem. O que Deus quer fazer através da sua vida? Deus quer te levar aos oprimidos. Deus quer te usar para aqueles que não têm. Deus nunca nos chama, meus irmãos, para ficarmos parados. Ele sempre tem uma missão para nós. Talvez você esteja numa família muito grande, né? E não tem problema com solidão. Mas saiba que nesse momento tem muita gente solitária. Tem muita gente precisando de uma conversa. Tem muita gente precisando ser ouvida nesse momento. Uma das coisas que Deus tem tocado muito a mim e a minha família é a gente estar ligando para os amigos, né, para as pessoas que a gente conhece, a gente, de uma forma ou de outra, a gente poder ser usado pelo Senhor para minimizar o sofrimento de algumas pessoas. E da mesma forma, Deus quer usar a sua vida. Agradeça a Ele pelo que você tem, mas se coloque à disposição dEle, que eu tenho certeza que Ele tem algo para você. E por último, meus irmãos, o quarto ponto que eu gostaria de estar destacando aqui é que na missão que Deus nos dá, Ele não anula a ação humana. Vamos lá para Êxodo 4, verso 20. Êxodo 4, verso 20 diz assim: Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. Olha só que interessante. A partir daqui Deus iria usar Moisés. Deus iria fazer vários prodígios na terra do Egito, né? Iria enviar pragas, algo sobrenatural. Mas a gente percebe aqui nesse texto que Deus não anulou as ações de Moisés. Moisés teve que pegar seus filhos, sua esposa, e montar num jumento e andar cerca de 450 quilômetros. O que isso quer dizer? Deus não poderia enviar ali uma carruagem de fogo para ele? Poderia, meus irmãos. Ele vai fazer, a partir daqui, ele vai fazer vários milagres, prodígios na terra do Egito. O mar vai se abrir, né? Vai fazer vir maná dos céus. Ele não poderia ter feito isso? Poderia, meus irmãos. Mas o interessante aqui é que Deus ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. A ação de Deus, ela não anula aquilo que o ser humano pode fazer. E uma das coisas que a gente vê, Deus ele pode agir diretamente na história. Pode. Por exemplo, quando Agar estava com Ismael, ali, eles estavam fugindo, e Agar estava naquele sofrimento, ele agiu diretamente. Mas a gente encontra com mais frequência Deus agindo através de pessoas. Então, Deus ele quer usar cada um de nós que já tivemos um encontro com Ele, Ele quer usar cada um de nós para fazer a obra dele. Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus, Ele pode fazer milagres diretamente, mas a história, a revelação que a palavra dele vai mostrar que Ele usa pessoas, e Ele quer nos usar. É assim
que a palavra de Deus, ela nos orienta. Então, meus irmãos, Deus, ele quer agir através da sua vida. Na missão que Deus tem para nós, ele não anula as nossas ações. O que isso quer dizer? O que posso fazer? Deus, ele não vai fazer. A mesma coisa aconteceu lá em Isaías capítulo 6, onde ouviu-se uma voz que dizia: quem irá por nós? E Isaías disse o seguinte: Senhor, eis-me aqui. A gente percebe, meus irmãos, que Deus, ele quer usar cada um de nós. E o que esse encontro ele vai revelar para cada um de nós nessa noite? A primeira coisa que a gente observou através da palavra do Senhor é que Deus, ele ouve o clamor dos oprimidos. Deus ouviu o povo dele que estava trabalhando de uma maneira forçada. E tem um texto da palavra de Deus que diz que o povo estava gemendo. Tem uma versão que diz que o povo estava gemendo. E era choro, era dor, era tristeza. Mas o interessante, o importante é que a gente tem um Deus que ele se importa conosco, meus irmãos. A gente tem um Deus que ele não é indiferente. E aí, para aqueles que estão nessa noite sofrendo, gemendo, a palavra de Deus nos adverte o seguinte: Deus se importa com você. Mas a palavra de Deus também, ela tem uma orientação para aqueles que já estão fora do Egito, para aqueles que já não estão no sofrimento. Moisés estava fora, Moisés estava na terra de Midian. E aqui tudo indica, a vida dele até estava tranquila, porque ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas ele tem um encontro com Deus. E aquilo vai começar a mudar a vida dele. Porque ele vê as suas misérias e Deus vai lá e recruta Moisés para uma grande obra. Então, o segundo ponto, meus irmãos, para você que já teve um grande encontro com Deus, já sentiu as suas misérias, Deus quer te usar. E eu fico imaginando, meus irmãos, como que Moisés reagiu àquele chamado. Nós não lemos aqui a conversa que ele teve com Deus, mas Deus estava chamando Moisés para fazer uma obra gigantesca. Era para Moisés tirar o povo da maior nação daquele tempo, de uma nação muito forte, muito bem economicamente. Mas a obra de Deus é assim, meus irmãos. Embora Deus, ele nos use, ele usa a nossa humanidade, aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Mas o que ele quer fazer através de nós é algo que, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós não podemos fazer. E Moisés é chamado para fazer uma grande obra, meus irmãos. Mas a verdade era que Deus iria fazer uma grande obra através dele. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Não sei quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida, ou o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Não sei, mas eu tenho certeza que Deus quer nos usar para fazer algo muito grande. Não é algo pequeno, porque nós seremos apenas um instrumento dele. Quem vai fazer a obra é ele. E Deus é poderoso, o que ele faz é sobrenatural. Então eu não sei, meus irmãos, o que Deus quer fazer através da sua vida, mas o que o texto ele nos orienta, ele nos adverte é que se você está fora aí do sofrimento, talvez
esteja com a vida bem tranquila. Moisés estava com a vida bem tranquila. Deus quer te usar. Então se coloque à disposição dele. Para os oprimidos, Deus sente sofrimento. Para os libertos, Deus quer te usar para as aflições e opressões que você enxerga. Meus irmãos, esse é o resultado de um encontro com Deus. Essa é a marca do encontro com Deus. Essa é a maneira como que o Senhor ele trabalha através da vida dos seus servos. Então, nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo na sua vida. Saiba, receba o consolo que Deus, ele ouve o seu clamor. Deus vê a sua condição hoje. Também, meus irmãos, para aqueles que já estão libertos, Deus, ele quer usar. A gente não falou aqui de Faraó, né? Mas uma mensagem para todos aqueles que oprimem de alguma forma o povo de Deus. A palavra é cuidado, porque um dia todos nós prestaremos conta diante do nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando, meu irmão, a sua vida, que o Senhor abençoe o teu coração e que em nome de Jesus o Senhor possa estar fazendo morada e que essa palavra ela possa estar fazendo morada no seu coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei como está o coração dos meus irmãos, mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor. Se alguém nessa noite, ó Pai, está em sofrimento, se alguém nessa noite, Senhor Deus, está triste, ó Pai, pensando em desistir, cabisbaixo, ó Deus, em nome de Jesus, que possa sentir a Tua presença, Pai, que possa sentir a Tua presença em nome de Jesus e saber, Senhor Deus, que o Senhor tem plano para a vida dela, Senhor. E para todos aqueles que nessa noite, Pai, se encontram numa situação confortável, ó Pai, em nome de Jesus, que possa estar abrindo o seu coração, ó Deus, para ser usado pelo Senhor. Ó Deus, usa o teu povo. Eu sei, Pai, que o Senhor quer agir através de nós. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor e que o Senhor possa fazer a tua obra, Pai, através de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Lembrando que no sábado nós teremos a reunião de obreiro às 16 horas e no domingo nós teremos a assembleia às 17 horas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. No domingo nós estaremos junto na EBD, teremos a Escola Bíblica Dominical e às 10 horas, né, teremos o culto. Que Deus possa te abençoar e que em nome de Jesus você possa ter um resto de semana abençoado. Fique com Deus.